Boa tarde, galera. Para mim é um prazer, né? Estar aqui podendo compartilhar um pouco do que eu conheci, do meu conhecimento, né? Do que eu vim aprendendo aí durante esse tempo de copywriter no mercado. Eu entrei no mercado como gestor de tráfego, tem exatos 7 anos aí. Então eu comecei como gestor de tráfego e já tive uma agência também, uma urgência também, trabalhando sozinho. Fazia landing page, fazia criativo, fazia copy, fazia o tráfego Google, Meta, sempre correndo atrás ali para poder chegar, né, dentro do mercado digital. E aí eu trouxe uma aula agora sobre persuasão, sobre vendas, porque eu já tive dos dois lados, eu já tive empresa também e já contratei tanto agentes de marketing como algumas pessoas de freela para poder fazer o trabalho para mim, quando eu já tive uma barbearia. E também, estando lá de cá como profissional, vendendo meu serviço também, já tive dificuldade para vender. E hoje eu tenho, não é que é um pouco mais de facilidade, mas com o tempo eu vim aprendendo e consigo fazer algumas vendas melhor. Eu consigo converter, às vezes, melhor, não projetos muito grandes, mas projetos curtos com podemos dizer assim, um budget melhor, um valor melhor aí para um projeto de 3 meses, às vezes um projeto que dura ali para entregar uma VSL, ou eu vou entregar 10 criativos, ou eu vou fazer a entrega aí de uma página de vendas ou uma página de captura, ou às vezes escrever só um webinário. Então depende muito do que eu vou escrever. Então aí eu procuro colocar um pouco do que eu aprendi no copywriter, o que eu aprendi no comércio, no dia a dia, trabalhando ali, e o que eu aprendi com alguns clientes que eu tive na barbearia. Eu tive como exemplo Rogério Flauzino, foi meu cliente, Pedrinho, que é o dono do supermercado BH, que hoje é dono do Cruzeiro, o dono de vários supermercados grandes que tem aqui em BH, e atendi outras pessoas também, alguns jogadores de futebol. Na época eu trabalhava na barbearia na região nobre aqui de BH, então eu passei a conversar muito com essa galera e eles me ensinaram muito também esse dia a dia, né, de negociação. E eu trouxe um pouco hoje aí de alguns livros que eu gosto de ler, que é Roube como Artista, que a gente pode roubar muita coisa de outras pessoas, estratégias, até de lojas offline, que você vê, que você encontra no shopping, que você vai, que você acaba que você compra um produto que você não tinha muita intenção, mas o vendedor te fez comprar. Então isso é legal também. Aí dá boa tarde para todo mundo que está chegando aí, o Ângelo, Roberta, Mariana, Adriano, Gabriela, boa tarde, galera. Obrigado por estarem aqui, para a gente poder compartilhar. Outro livro legal que eu li, baixei isso aqui num sebo, aqui em BH, chama Persuasão, até então não conhecia, é um livro muito bom. E o carro-chefe de todos é o Armas da Persuasão, né? Que é um livro que até a Helena também indica. É um livro muito bom, eu demorei uns 3 anos para conseguir ler esse livro mesmo, porque é um livro no começo mais chatinho de ler, mas eu demorei um pouco para começar a ler. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a venda, às vezes, a gente acha que é difícil, mas seguindo aí métodos, seguindo algumas dicas que a gente vê no dia a dia, e até a conversa que você tem no dia a dia com um amigo, te ajuda a vender e te ajuda a ajudar o seu cliente também a vender mais, né? Então, eu vou, através dos slides, eu vou explicar um pouco, vou falar quem eu sou, alguns clientes que eu já atendi, e aí eu vou seguir aí as ideias que eu tenho, o que eu trouxe, o que eu estudei para poder ajudar todo mundo aí nessa caminhada, que é o que a gente mais quer vender, né? Então, a gente quer vender e ganhar dinheiro, não tem outro jeito. Essa é a ideia. Então, o que acontece? Eu vou pegar para vocês a ideia do que... Eu até fui também em dois eventos de marketing digital que são de copywriter, que foi um no começo de julho e outro no final de julho. Conversei com muita gente dentro do mercado digital, muita gente que é escondido, né? Não sei se alguns de vocês assistiram a aula do Fernando aqui, que foi com a Helena, que ele participou lá, da aula da Helena, e ele é um cara que é mais escondido ali dentro do Instagram, e eu conheci outras pessoas assim também, que são caras muito fodas, que fazem vendas muito grandes,
dentro do mercado digital e estão começando a querer aparecer agora, sair do bastidor e ensinar o que eles viveram aí durante muito tempo na carreira deles aqui dentro do digital. Então, eu sou o Thiago Lara, aqui eu estava no evento da imersão de copy, então é onde que eu tive a oportunidade também de subir no palco ali, fazer uma palestra curta, apresentar um pouco do meu trabalho, falar um pouco sobre copyright e falar, às vezes, por que a gente está aqui, né? Muitas vezes a gente foca muito no porquê, mas aí eu expliquei lá por quem eu estou aqui. Eu estou aqui por conta da minha filha, por conta da minha noiva, por conta do o que eu quero fazer aqui, que é ajudar as pessoas e ajudar meus clientes a vender. Então, aí eu vou passar para o próximo para vocês entenderem um pouco do quem eu já atendi, né? Então, nesse segmento digital, eu já trabalhei com G4 Educação, Luz da Serra, com Bruno Gimenez, trabalhei com finanças, com Tasso Lago, com Adrian Carvalho, que fala de investimento para médicos, empresários e dentistas, o Jonas Cass, que fala de um pouco de mentoria, que ele pega para você empacotar seu conhecimento e vender mentoria, né? E campanha política, eu trabalhei 2022, 23 e 24. 2022 eu fiz campanhas grandes, que eu fiz presidente, senador, deputado estadual e federal aqui em Minas Gerais. Foi onde que eu aprendi muito e onde que eu realmente falei, pô, agora eu quero ser realmente copywriter. Eu trabalhei com redatores publicitários muito foda, que são do mercado de política há mais de 20 anos. Os caras me ensinaram muito ali, eu aprendi muito ali dentro. Trabalhei com e-commerce de moda feminina, que é a Chart, que é uma moda feminina de alto luxo aqui de BH também, hoje vende para o Brasil inteiro. Luísa Barcelos, que é de calçados. Aí trabalhei com saúde, trabalhei com medicina canabinoide, trabalhei com esporte, dentro de corrida, performance. Já escrevi para a casa de apostas também, tá? Que é um nicho de alta concorrência, escrevi. Não me senti muito confortável, tá? Não vou mentir, porque a gente vê muita gente perdendo, acaba tendo muitos problemas financeiros por conta de casa de aposta, então eu acabei decidindo também sair e não entrar nesse mundo, que eu vi que não era para mim. Então, e agora eu vou começar a apresentar para vocês no próximo aí o que é um pouco de persuasão, o que é um pouco de venda, dentro do 3Cs da comunicação, que a gente fala de clareza, confiança e convencimento, tá? Ela explica que não adianta a gente ser bom no que faz se a gente não consegue conversar com o outro, tá? O que acontece? Os livros que eu li, eles aprofundam muito dentro de cada pilar desse. Então, a clareza, ela trata a importância de se expressar de forma simples e direta, evitar jargão, informações desnecessárias, para que a mensagem seja facilmente compreendida pelo seu público. Então, quando você faz uma copy, quanto mais certo você for para o seu público, através das pesquisas, você vai ter a dor dele. Então, já leva direto qual que é a solução que você tem para resolver o problema dele. Então, fica muito mais fácil, você pega mais confiança dele. Então, você vai abordar ali técnicas para superar o medo de falar em público, como a linguagem corporal e o contato visual, na prática também ajuda muito. Então, você vai fechar um contrato, seja uma reunião online ou uma presencial, tente manter sempre o contato visual, manter o corpo ereto, manter mais confiança. E se qualquer problema que você tiver, se você não estiver confortável, às vezes você pede 1 minuto para você ir ao banheiro, voltar, mas tente ficar o mais confiável possível na frente daquela pessoa, que você vai passar tranquilidade para ela, ela vai confiar em você mais, tá? Porque o convencimento foca em estratégia para persuadir, influenciar. Como você vai usar isso? Você pode contar histórias, fazer conexão de um trabalho que você já fez com algum nicho parecido, ou até o nicho que você vai atender, que você já atendeu algum que é do mesmo nicho dele, tá? Você vai ter a conexão com a audiência, uma capacidade de argumentação para você conquistar resultados. O que é argumentação? Às vezes a gente acha que argumentação é você tentar ser melhor que a pessoa. Não, a argumentação é você trazer para a mesa solução para a pessoa. E às vezes você vai trazer para a mesa uma solução que ela nem estava pensando para o negócio dela. Então, hoje mesmo eu fui conversar com um cara aqui de BH que tem uma empresa e ele trabalha com marketing de conteúdo, SEO. Ele tem uma plataforma que tem curso gratuito
e ele também vende umas aulas e uns cursos dele. E ele até faz um podcast no G4 lá, junto com o Thales. Aí foi isso que eu falei com ele. Falei com ele, você já pensou em tirar os cortes do seu podcast e trazer para o seu Instagram, para o X, para o TikTok, até para o YouTube, para poder gerar mais audiência? Ele falou, não, nunca tinha pensado nisso. Então, às vezes, antes da gente conversar até com o cliente, ou ajudar o cliente a ver, estudar o público, estudar o que ele tem e o que ele não usa, para a gente conseguir levar uma ideia melhor para ele. Então, assim, eu vi que ele não tinha usado até hoje nenhuma parte dos podcasts que ele tem. Então, eu levei para ele essa ideia. Então, ali eu já gerei para ele uma confiança, porque eu já estava ciente do que ele tem, todos os produtos que ele tem, mas eu tirei esse da manga também, mostrando para ele que ele tem ali mais conteúdo para entregar e ali ele pode trazer mais lead e pode vender mais. Então, aí no próximo slide eu vou mostrar para vocês o que acontece. Que hoje, nós vamos mergulhar em uma habilidade mais lucrativa no mundo da comunicação. Por que eu falo numa habilidade mais lucrativa? Essa é a habilidade. Às vezes a gente acha que a habilidade está em tentar surpreender o cara com palavras bonitas, com, às vezes, slides bem desenhados, coisas assim, maravilhosas que a gente pensa. Não, às vezes você vai no simples. E o óbvio, bem dito, né? A gente tem que fazer o óbvio. O que é o óbvio? Estudar o que a gente tem do cliente, estudar o que a gente está fazendo uma copy. Se você está escrevendo uma copy para o José vende saúde. Então, eu preciso entender o público dele. Qual que é a dor do público do José? Então, eu preciso chegar para ele com uma solução que eu vou resolver não só o problema dele de venda, mas o problema do público dele, tá? Então, essa comunicação que gera venda é o que eu fiz hoje. Eu já cheguei, não tinha ideia de se eu iria fechar ou não, mas eu trouxe para ele uma solução de um produto que ele já tem, que é um podcast que está lá, já tem 5 ou 6 episódios, que ele pode começar a tirar cortes ali, trazer, gerar conexão, e às vezes até pegar o público daquele podcast e vender o produto dele, que ele nunca tinha pensado nisso. Então, às vezes, a gente vai com uma ideia e a gente acaba convertendo através disso, fazendo essa dinâmica de estudar tudo que a pessoa tem, todos os produtos que ela tem, a ideia que ela tem. Porque também, se a gente chega numa reunião de venda sem estudar um pouco mais o cliente, a gente fica inseguro em o que a gente vai entregar para ele, o que a gente vai vender para ele, né? Então, você precisa ser natural, sem ser forçado. O que é ser natural? Natural é você chegar sabendo o que ele tem, o que você precisa fazer, e como vocês dois juntos, ou você, a empresa, sua equipe e a empresa dele, podem fazer para gerar venda e lucro, tá? A chave dos 3 Cs da comunicação, que é clareza, confiança, convencimento, mas antes de tudo precisamos de algo fundamental, que muita gente fala reporte, muita gente fala rapport, cada um fala de um jeito. O reporte é a capacidade de criar conexão genuína que você fala, tipo assim, em relação de venda, tá? O que vai acontecer? Nos próximos 5 minutos você vai aprender como falar bem, persuadir e vender mais os 3 Cs reporte de inteligência artificial. Por que eu coloquei isso aqui? É um exemplo. Nos próximos 50 minutos você vai aprender a fazer a dieta certa, você vai aprender 10 exercícios para poder emagrecer em casa, você vai aprender o curso de crochê da tiazinha. Então, assim, a gente tem que trazer logo no início, às vezes até deixar o tempo que a pessoa vai ficar presa ali numa aula, no webinário, ou até naquela aula, para você já gerar essa conexão. O que é legal você fazer isso? Você trazer o mais importante que você tem da sua comunicação para o início, tá? E deixar a pessoa curiosa, você vai trazer um pedaço daquilo dali, deixar ela curiosa e explicar para ela que lá no final você vai falar com ela como tudo vai funcionar. Porque quando eu falo nos próximos 50 minutos, porque eu tenho uma ideia de levar a minha aula para 1 hora e meia. Mas se você está fazendo um webinário, um exemplo, de 40 minutos, você vai trazer lá o que é mais importante, que você vai deixar para o final, sem ser o CTA, que é a sua solução, vai trazer um pouco dela para o começo, tá? Um exemplo, eu tenho 10 exercícios para você fazer em casa para emagrecer. Aí você traz ali para o começo, tipo, 3 exercícios, continua dando sua aula, falando tudo sobre, e lá no final você finaliza. Aí no próximo slide, vou mostrar para vocês como que a gente vai seguir,
Porque se você não for claro, você não vende. Então, o que é clareza? É você já trazer a solução para o começo ali do seu vídeo, para o começo do seu Ads, ou até para o começo da VSL, porque hoje a atenção é mais importante. Antes a gente criava VSL de 1 hora e as pessoas assistiam. Antes assistia, hoje não. Hoje, para você ter ideia, eu estava escrevendo um webinário de 50 minutos, não estava tendo retenção. Então, nós passamos esse webinário entre 20 a 25 minutos no máximo. E fazendo sempre isso, eu estou trazendo toda a informação entre o começo ali dos 3, 4 minutos depois que ele faz a apresentação dele, que ele fala, que ele interage com o público, eu trago um pouco da solução que ele vai trazer e deixo a pessoa com gancho para ler até o final, assistindo, e lá eu faço o CTA. Então, se você não for claro, você não consegue vender. A clareza transmite a mensagem de forma simples e direta. Então, clareza tem tudo a ver com a forma como você fala, a língua do cliente, tá? É usar de exemplos do seu cliente, do seu produto, até você mesmo como copywriter. Então, você quer vender seu serviço como copywriter, é muito difícil você falar assim, pô, mas eu sou copywriter, mas eu não tenho anúncio rodando. Então, assim, você tem que ter pelo menos 1, 2 anúncios rodando. Você pode rodar mostrando resultados que você já teve. Se você não teve resultado ainda, você roda uma copy para um nicho que você quer falar. Então, sim, mostrando para aquele nicho que você sabe comunicar, você pode melhorar a forma dele comunicar com os clientes dele. Então, sim, você tem que ser bem claro em tudo que você faz, porque por mais que a gente muito copywriter não sabe rodar anúncio, mas você pode fazer um conteúdo ali no seu Instagram e no botão de promover, você promover, para chamar a atenção, para mostrar que você é copywriter, que você sabe escrever, que você quer ajudar aquelas pessoas a vender mais. Ou, às vezes você pode simplesmente criar uma copy simples, com fundo preto, falando te ajuda a vender mais através das palavras. Transforma palavras em dinheiro. Então, te ajuda a ter mais pacientes no consultório através das palavras. Então, são coisas simples e diretas para a pessoa entender qual que é o seu trabalho, para ela chegar dessa informação até ela. Aí, no próximo slide, o que acontece? Eu vou... É um exemplo prático aqui, tá? Você vai escolher o produto, ou um filme ou um hobby, você vai explicar em 30 segundos, usando apenas 3 palavras, como você vai vender esse produto. No meu caso, eu sou corredor amador, então eu falo, para eu poder falar para a pessoa que a corrida faz bem para ela, e assim, vender um plano de corrida para ela, que é o que eu faço na assessoria que eu corro, eu ajudo eles a escreverem também. Então, o que eu faço? O que a corrida te ajuda? Na saúde física e mental, prevenção de doenças e qualidade de vida. Então, assim, qual que é o produto que você vende? Qual nicho você atende que você consegue explicar em 30 segundos, usando 3 palavras? Então, assim, como eu consigo quebrar a objeção da pessoa com 3 palavras em 30 segundos? Então, eu consigo quebrar a objeção dela, que o correr para ela ajuda na saúde física e mental, prevenção de doenças e qualidade de vida. Então, ali eu expliquei para ela o que a corrida vai fazer na vida dela em 30 segundos com 3 palavras. Então, assim, você entender um pouco o que você está vendendo, o nicho que você está atendendo, e aí sim, você fazer essa conexão. Quanto mais prático e mais fácil você conseguir vender, melhor. Então, aí no próximo agora, a gente entra um pouco na ideia do corpo, né? Que foi o que eu falei no começo. Tem até essa técnica aí que eles falam que é a técnica do Superman, né? Pra você poder ser claro, transmitir mais confiança, porque sem confiança você não vende. E hoje, cada dia está mais difícil vender. Então, a gente sabe que você tem que passar confiança, tem que fazer com que, para quem você está vendendo, confie em você, tá? Então, gerar autoridade. E às vezes a gente acha que a autoridade é ter um carro importado, mostrar uma mansão, mostrar suas viagens para fora do país, etc. e tal. E mostrar dinheiro na mesa, essas coisas. Isso não gera autoridade. Quando você faz isso, às vezes você vai chamar um público para você que quer chegar nessa vida. E às vezes são pessoas que não têm condições de comprar o produto que você está vendendo. Eu falo muito isso para médico. O médico começou a falar muito de high ticket. O que é? Médico high ticket. O médico, quando ele fala de high ticket, automaticamente ele afasta dele
os pacientes que querem fechar a consulta com ele porque eles já ficam com medo, achando que high ticket ele vai cobrar muito caro e achando que ele não tem condições de pagar ali uma consulta, um acompanhamento com aquele médico. Então, ele acaba perdendo muito paciente por isso. Criar essa ilusão do que o high ticket todo mundo vende, mas não é verdade. Então, quando eu falo de médico, porque eu trabalho com alguns médicos, o que acontece? O médico, ele não vende saúde, ele vende confiança. Quando ele passa a vir para o Instagram, para as redes sociais, começa a vender muito high ticket, o tempo todo a pessoa perde confiança dela. Então, são algumas palavras ou alguns termos que a gente precisa ter cuidado de usar para não repelir as pessoas do nosso anúncio, não repelir as pessoas da aula ou até de um pitch final. Qual que é a ideia dessa imagem do Superman aqui? Que é uma postura, né, do Superman que muita gente usa para trazer confiança antes de uma reunião, antes de uma entrevista de emprego, antes até de um encontro, às vezes, para ali conhecer uma pessoa ou outra, para surgir um relacionamento. O que é? Você colocar na postura mais ereta, com o peito para frente, cabeça erguida, o queixo em pé, os braços aí na cintura com a mão fechada. Então, assim, você colocar numa posição de poder, não é que você é melhor que ninguém, mas você está se impondo e mostrando que você está confiante ali naquele momento e o que você está fazendo. Isso é importante em qualquer situação, até numa situação que às vezes pode ser às vezes um problema no trânsito. Então, quando às vezes você está tendo aquele problema no trânsito, você se coloca muito para baixo, a pessoa vai acabar brigando, xingando. Então, quando você se coloca ali mais confiança, mostrando que você está confiante no que você quer falar, que você quer resolver aquele problema, as coisas começam a fluir melhor, tanto para o seu lado quanto para o lado aí do seu expert. Se ele chegar para gravar uma aula e ele estiver moado, não estiver ali muito fraco, não resolve nada. Então, ele tem que estar se posicionando bem em frente às câmeras, falando bem, mostrando confiança, que assim ele gera mais confiança no público dele. Aí, no próximo exemplo, eu vou falar para vocês, eu ia até falar para quando você estiver sentindo mal, assim, você fazer essa pose de Superman que te dá mais confiança, sabe? Isso é legal, eu já fiz esse teste, é um teste bem legal. Porque aí a gente inclui, junto disso, uma postura legal, uma voz firme. O contato visual é sempre importante. Então, quando você está fazendo uma reunião de vendas, esse contato visual, olho no olho, ele é muito importante, porque o seu cliente vai sentir confiança, ele vai sentir que você está focado ali nele, está focado em resolver o problema dele, ele vai ver que ele está em boas mãos. Então, você não fica olhando muito para o lado, não fica perdendo muita atenção. Isso gera clareza, confiança. Você vai preparar o terreno para fechar essa venda. E aí, você não vai precisar ter muito convencimento ali dentro dele. Então, assim, claro que você vai trazer toda a expertise que você tem, a sua inteligência, o que você já fez no mercado, entendeu? Para quem você já trabalhou. Então, tudo isso gera essa ideia aí. As pessoas não compram produtos, tá? Elas compram soluções. Então, o cliente, ele é o herói da história. Você é o guia para mostrar o caminho para ele. Então, o que eu falo? Quando eu falo do guia, somente para nós, somos copywriters, somos praticamente o guia mesmo. Então, a gente guia essa pessoa através de palavras, através dos textos. A gente vai guiar essa pessoa para que ela chegue até o produto e compre. Então, isso é legal. Então, galera, eu queria ver isso até agora, se está legal, tem alguma dúvida. No final de tudo, eu vou mandar os slides para ser enviado para vocês, que aí depois vocês podem seguir, que no final vai ter coloquei um prompt outro legal aí para poder ajudar na hora que vocês forem criar alguma ideia de venda, ou até vender um produto seus, tá? Que hoje é uma dica que eu dou também para quem não tem um produto, o copywriter que não tem um produto, que ele cria um produto aí que seja um produto de R$47, R$67, para você começar a vender, até para você perder o medo de vender o seu serviço num ticket mais alto, tá? Então, isso é bem legal. Então, lembre disso, que o cliente, ele é o herói da história e você é o guia que mostra o caminho para ele. Então, isso é legal até para você entender que quando você começa a vender um ticket mais alto, você passa a ter mais confiança também, você procura fechar com clientes maiores, com nomes de peso, você passa aí no Instagram, mandar mensagem no direct para um
um player maior do mercado que você acha que não vai te responder, ele acaba te respondendo e você às vezes acaba fechando com ele, porque você mostrou a confiança que outros não tiveram de ir lá e chamar ele para resolver. Aí no próximo, eu vou falar um pouco de... vou seguir aí, né, na linha dos 3 Cs, que existem gatilhos que aceleram a decisão de compra, tá? Então, a gente tem que entender que, às vezes, nós vamos ter pouco tempo para falar com o cliente, então a gente precisa de gatilhos mais rápidos para fazer com que ele mude de ideia ali, ou tire a dúvida dele, ele acabe efetuando a compra, né? Então, entregar valor antes de pedir, mostrar o domínio, mostrar que você domina aquela técnica, no caso dos nossos clientes, né, que a gente ajuda a vender, mostrar que ele domina as técnicas. Então, assim, usar depoimento real, o depoimento é muito bom, você pode rodar anúncio com depoimento, você pode colocar o depoimento no meio de uma VSL, você pode colocar o depoimento no meio do webinário, então isso é muito bom. Mostrar que o produto vai acabar, escassez é sempre bom. Nós estamos para vir aí agora a Black Friday, né? Então a Black Friday é interessante você criar aí um pouco de escassez antes, trazer a Black Friday, aí gerar bastante escassez desse produto. Que você tem a Black Friday, mas está acabando, que o preço está muito bom, que você está com uma promoção muito boa, que vai acabar. Então, para quem tem cliente, a Black Friday está vindo aí, é pensar em uma forma de gerar mais vendas na Black Friday, mas não só na Black Friday. Pensa o que você pode fazer antes, na Black Friday e depois. Então, seria o esquenta de Black Friday, a Black Friday, e aí um pós-Black Friday ali, uma ressaca de Black Friday, né? Então, o que acontece? Tipo assim, você ter essa ideia para gerar conexão emocional para a pessoa comprar. Então, quanto mais rápido você for em relação a mudar um pouco o CTA, em vez de pedir para a pessoa comprar, você coloca, tem acesso imediato, mudando, às vezes, esses CTAs que já estão bem cansativos, todo mundo tá colocando, você muda. Às vezes você vai mudar e vai acabar mudando a sua conversão. Aí no próximo, eu vou colocar um pouco do... Quem fala bem sabe persuadir e usar a IA indispensável no mercado. Agora eu quero falar um pouco de... Está assustando muita gente, está assustando muito copyright aí, é sobre a IA. Aí depois vocês até comentam aí se vocês estão com medo, se já estão trabalhando usando a IA, como que está seguindo a vida de cada um com a chegada da IA. A Helena acabou de fazer o curso aí que está ajudando muito, mas se você usa a IA sem técnica, você acaba sendo descartável, tá? Mas se você fala bem, sem estratégia, você também está limitado. Então, se você usar a comunicação persuasiva com a IA, você vai valorizar o produto e vai acabar sendo disputado no mercado. Então, quando a gente fala que a gente está ajudando o cliente a vender, ajudando o expert a vender, então não adianta ele pedir para você usar a IA se a gente não sabe usar a IA. Você tem que ser inteligência por trás da inteligência artificial. Então, é você criar prompts certos, você criar ideias certas ali dentro para você conseguir vender. Então, hoje, muita gente fica com medo. Porque agora tem IA, ele não vai precisar mais contratar um copywriter. Agora tem IA, ele vai fazer as coisas mais rápido. Às vezes, não. Às vezes, o que eu costumo usar muito de IA? Eu uso o ChatGPT, o Perplex, para fazer pesquisa. Então, eu uso eles para pesquisar muito. E eu uso para poder escrever, me ajudar a gerar textos melhores, o Claude. Tá? Eu não uso o ChatGPT para escrever. Então, ele é só para pesquisa, para poder me ajudar a organizar os conteúdos. O Perplex eu uso para pesquisa e o Gemini também eu uso para pesquisa, que traz mais informação que estão dentro do Google. E o Claude, eu uso o Claude só para escrever. Então, eu uso ele ali para poder me ajudar a escrever e trazer mais conexão com as cópias de todo o material que eu trago do Gemini, do ChatGPT e do Perplex, que aí dentro do Claude eu crio toda uma estrutura e começo a escrever. Aí no próximo slide, a gente tem a regra de ouro da comunicação, né? Você falar com o público, com o seu público, como ele é, e não como você gostaria. A gente tem que falar com o público o que ele quer ouvir, não o que a gente quer falar. E às vezes a gente fica muito nessa comunicação. Às vezes você vai pegar um expert, ele vai falar que ele vai te pedir para manter a mesma comunicação que ele estava tendo com outro copy trabalhando com ele. É um exemplo. Só que
ele já viu que dele não tá funcionando. Então, como que a gente pode fazer para que ele entenda que você tem que trazer uma comunicação diferente, você tem que falar o que o público quer ouvir e não o que ele quer falar. Então, você vai deixar com que ele siga com aquele caminho que ele estava, mas você vai trazer a sua forma de comunicar, vai criar essa copy como um teste e vai pôr para rodar. Quando ele ver resultado, ele vai falar, pô, realmente, eu estava errando aqui. Porque, às vezes, o expert ou a empresa, ela troca de copy 3, 4, 5 vezes, mas ela mantém o mesmo processo, que ela não deixa que a gente mude esse processo. Mas quando você chega, você sabe persuadir, você sabe se comunicar, você sabe se posicionar, você acaba mudando o jogo de um negócio, tendo a forma certa de mostrar para ele que você aprendeu, que você quer aplicar, e quando você aplica o que você sabe de melhor, você gera a conexão melhor, a comunicação melhor, e você praticamente aumenta as vendas desse expert, aumenta as vendas dessa empresa, eles mostram que eles estavam vindo uma comunicação errada. Então, perceber e validar o que o outro sente, identificar o que é importante para ele, tá? Observar como ele age e responde a situações. Isso é muito dentro de pesquisas que a gente precisa rodar para trazer a dor do nosso público ou do público com quem você trabalha, e aí sim a gente entregar a solução. Quando você respeita essas 3 camadas, sua comunicação entra no mesmo canal mental do outro, no mesmo canal do seu cliente. Porque acontece, a gente tem uma parte do cérebro que ela, se eu não me engano, são 0,3 pontos de milésimo lá, que ela muda para você pular de um anúncio para o outro. Então é muito rápido. Então, como que a gente consegue fazer com que a pessoa ali naquele começo, ela não pule o nosso anúncio, ela não pule a nossa informação? Então, a gente tem que cada vez mais entender uma forma melhor de comunicar, de persuadir. Então, quando você fala o que o público quer ouvir, ele vai ficar no seu vídeo. Ele vai pegar hoje, a gente está tendo um carrossel voltando de novo muito forte, ele vai acompanhar todo o seu carrossel, ele vai ler todo o seu carrossel, vai comentar, vai compartilhar, vai salvar. Apesar que o salvar ali não ajuda muito em relação a pessoa realmente ver depois, mas ajuda em métrica, você vê que a pessoa está interessada. Isso que é interessante. Então, a gente criar essa conexão o mais próximo do público que a gente está trabalhando. E assim a gente vai conseguir manter essa pessoa ali dentro e ela fazer a conversão. Porque eu ia até trazer um pouco falando de funil, mas eu percebi esses últimos tempos que funil ele já não está funcionando tanto, porque hoje a pessoa ela não passa mais no funil. Ela entra num ad seu, aí ela vê a sua página de venda, ela sai da sua página de venda depois, ela vai lá no seu Instagram de novo, vê outras coisas, aí depois ela vai procurar alguma coisa sobre você no Google, ela vai lá no TikTok, vai ver se tem alguma rede social sua lá, aí depois ela vai no YouTube, aí ela passou 2, 3 dias, às vezes ela vai entrar no seu Instagram, você tem o seu link na bio, ela vai com o produto por ali. Então hoje está muito complicado a gente falar que a gente faz um funil e a pessoa ela segue igual era antigamente, que é topo, meio fundo. Então a gente estava aquecendo o público, ele vinha, ele comprava, não. E hoje a gente tem que pensar muito no público que a gente já tem, que o seu cliente já tem, e como a gente pode fazer para vender mais para esse público. Que a comunicação ela fica melhor quando a gente vende para quem já é cliente, porque hoje o CAC está muito alto. Então, quanto mais você tenta trazer clientes novos, mais caro você paga. Então, como a gente já tem a dor daquele público ali do seu expert, ou às vezes até do seu público mesmo, como que a gente pode fazer para vender mais produtos para ele? Então, a gente tem que pensar muito nessa comunicação, deixar ela sempre bem clara, que quando você coloca algum produto novo, ou você traz uma comunicação para a rede social, a conexão vai ser mais fácil, porque você já entendeu o seu público, você já entendeu como ele gosta de ser chamado, como ele gosta de ouvir. Então, o que é legal? A gente pegar perfis que cresceram muito rápido. Tem aí o Café com Teu Pai, que cresceu muito rápido no segmento falando de relacionamento. Nós temos aí agora, crescer muito rápido, o Expert, acho que é milionário, Expert milionário, alguma coisa assim. Ele, em 50 dias, ele está com quase 700 mil seguidores. Porque eles identificaram uma dor, identificaram a comunicação
e simplesmente bate na mesma tecla em quase todos os conteúdos deles. Então, assim, pegaram um público que é relacionamento, falando para a mulher, da dor que a mulher está tendo, a dificuldade que ela está tendo de relacionamento, e eles batem naquela. Todo dia eles criam entre 3, 4 conteúdos no mesma comunicação, e eles acabaram dando esse boom. Então, às vezes, a gente quer inventar a roda e aí acaba criando comunicação que não funciona e acaba criando mais ruído do que comunicação. Então, seria legal, às vezes, pegar esse exemplo também, tanto desse expert milionário, do Café com o Teu Pai ali, e estudar um pouco como que eles fizeram para dar esse boom tão rápido, e você vai perceber que a comunicação deles são parecidas, mas a comunicação dos posts que eles fazem, ela vem na mesma pegada, entendeu? Eles vêm sempre ali colocando o mesmo tom e falando para o mesmo público. E às vezes a gente quer trazer para o expert uma fala diferente, uma palavra diferente, uma forma diferente de falar, e a gente não consegue converter e acaba gerando mais ruído do que comunicação. Aí no próximo slide, a gente vai falar um pouco do que é o nosso cérebro, né, que eu falei em relação à tomada de decisão baseada em emoções, valores e comportamentos. Ele chama o triângulo da mudança que a gente tem no cérebro, né? Emoções geram atenção imediata, os valores sustentam a decisão e o comportamento consolidação. Então, ali, muita gente compra alguma coisa na emoção. Mas hoje tem muita gente deixando a emoção passar e, às vezes, acompanhando o que de valor esse produto vai trazer para a gente, vai trazer para você. Então, a pessoa pensa muito nisso e agora vem muito o comportamento também. Que se a gente pegar agora a geração Z, em relação de comportamento, é uma geração que não está indo muito embalada, não está consumindo muito álcool. A gente pega aí açúcar também, são diminui muito. Você pega a Coca Zero, que teve um salto muito grande de vendas. Então, isso está dentro do comportamento de cada pessoa. Então, quando a gente fala de valor, às vezes as pessoas acham que é produto caro, produto de luxo. Não é bem isso. Às vezes é o valor que vai gerar para aquela pessoa. Porque às vezes um carro importado para a pessoa gera um valor, mas o primeiro carro para aquela pessoa gera o valor. Então, às vezes, a cirurgia plástica para uma pessoa gera um tipo de valor. Às vezes, a cirurgia plástica para corrigir, um exemplo, um acidente que a pessoa teve ali, ficou aquela cicatriz, gera outro valor. Então, a gente tem que pensar muito nessa pegada. O que a gente quer trazer de comunicação em relação à emoção, valor e comportamento dentro do público que a gente trabalha, tá? Então, se você, um exemplo, vende curso de comunicação, você trabalha emoção, mostrando a dor, a pessoa no seu ouvido, porque você vai explicar para ela que o seu curso de comunicação, o seu curso de oratória, vai ensinar ela a falar melhor, vai ajudar com que ela se comunique melhor, você vai reforçar os valores como crescimento pessoal e sucesso profissional em relação a uma entrevista de emprego, em relação a um fechamento de negócio, estipular o comportamento, o chamado claro para a ação. Então, igual eu coloquei aqui, inscreva-se agora. Então, você vai começar a tirar o inscreva-se agora e colocar aplicar hoje mesmo, comece hoje mesmo, tem acesso imediato, tá? A mensagem-chave, a persuasão que vende, não é só falar bonito, ela é a sua mensagem de emoções, valores e comportamento do seu público, para quem a gente está falando. Então, a gente tem que pensar muito no que a gente fala, para o público que a gente fala, dentro dessas ideias, da emoção, do valor e do comportamento. Porque para cada um tem uma forma diferente de se falar. Então, quando eu falo de medicina, quando eu falo dentro da saúde, né? Então, às vezes, a emoção da pessoa fazer um botox, por exemplo, ela foi lá e esperou 6 meses para conseguir fazer o botox. Ela teve uma emoção ali porque ela conseguiu guardar um dinheiro e fazer. Às vezes, fazer um botox para outra que já está acostumada a fazer não gera tanta emoção. Mas, se ela tem ali o botox e mais um outro procedimento, vai gerar mais emoção para ela. Então, tem muito isso. Ou então, uma pessoa que acabou de separar, um exemplo, uma mulher acabou de separar, está desanimada. Então, ela foi lá, fez um botox, fez um preenchimento, ela fez mais algum. Então, ela gera ali, além de emoção, vai trazer valor para ela, tá? Que ela vai ter mais, vai se sentir mais valorizada
e o comportamento dela vai ser dentro daquele nicho que a gente está falando no caso de saúde, ela vai ter um comportamento para poder voltar lá e gastar mais. Então, a gente gera essa emoção para que ela entre ali dentro de um fluxo onde que ela vai gastar mais. Então, onde que nosso cliente vai vender mais para ela. E a gente vai aumentar as vendas. Então, a gente tem que ter essa ideia de comunicação dentro de cada etapa, em cada público que a gente trabalha, sendo o público A, público B ou público C, independente do público, a gente tem que mexer muito nesses 3 padrões dela aí. Aí no próximo slide, eu costumo falar, isso eu até falei com alguns amigos esse final de semana, que oferta boa feita para o público errado, a gente está jogando dinheiro fora, joga dinheiro no lixo. Por quê? Um exemplo, ontem eu estava correndo e foi um pessoal fazer um merchan de um carro no lugar que eu estava correndo, só que onde que eu corro, no sábado fica muito mais cheio, tipo, no sábado tem 2.000 pessoas correndo, no domingo tem 30 pessoas. Então, eles foram lá com um carro de luxo, colocaram na rua, levaram água, levaram um tanto de coisa. Então, assim, acabaram fazendo uma oferta que é boa, mas fizeram para o público errado, porque não tinha ninguém. Então, gastaram dinheiro, gastaram tempo e não tiveram retorno nenhum. Porque o tempo que eu estava correndo, eles ficaram lá, ninguém parou para pegar uma água, ninguém parou para entender como que o carro funcionava, qual o carro que era, o lançamento do carro que era. Então, é uma coisa que às vezes a gente acha que é boba, mas não é, porque às vezes você vai fazer uma oferta boa para o público errado, que você vai fazendo o quê? Jogando seu dinheiro no lixo. E entra dentro dessa comunicação de emoções, porque às vezes a gente tem essa comunicação errada, a gente vai trazer um público muito ruim e não vai conseguir vender para esse público, não vai conseguir converter para esse público. O que acontece? Teve um lançamento agora do Aguiar e do Pablo Marçal, que eles fizeram ao vivo, lá onde o Pablo Marçal faz os eventos dele, e online. Então, o Aguiar, algumas pessoas conhecem ele. Nem muita gente que segue o Pablo conhece o Leonardo Aguiar. Leonardo Aguiar, o que eles fizeram? Fizeram um evento juntos, e o Pablo Marçal foi o primeiro a subir no palco. Então, quando o Pablo Marçal acabou de falar, mais da metade do público que estava na sala foi embora. E o Aguiar ficou falando tipo, para 10 pessoas. Ele tinha uma oferta boa, tinha uma ideia boa de produto, mas ele estava com o público errado. O que aconteceu? Dinheiro no lixo. Então a gente tem que pensar, a gente pensa que só nós, né, que estamos começando, ou que estão pegando trabalho pequeno, ou que não escreve para pessoas grandes no mercado, que a gente erra. Eles também erram, e o erro deles é muito maior. Eles jogam muito mais dinheiro no lixo do que a gente joga quando a gente erra. Mas é um erro bobo, então você tem que pensar, essa oferta que eu estou fazendo é boa, mas o público é certo? Se o público não for certo, você vai acabar gastando dinheiro à toa. Então, essa foi mais uma ideia para a gente pensar um pouco em relação à oferta, público, e se a gente está gastando dinheiro ou não. Aí no próximo, eu vou falar um pouco de a resposta direta, né, ao novo cenário, onde a inteligência artificial já não é mais uma tendência, tá? Ela é uma realidade, é usada com estratégia, criatividade, técnica, ela vai tornar o maior multiplicador de resultados para quem domina a persuasão. A gente vai incluir tudo isso junto, tá? Um exemplo prático, tipo, imagina um vendedor que domina a persuasão, o reporte, o storytelling, mas também os IA para poder vender, preparar os roteiros de objeção, simular conversas, estruturar apresentações. Ele não só convence melhor, como fecha mais rápido, escala seu trabalho em múltiplos resultados. Então, assim, uma mensagem final não é mais IA mais persuasão. É persuasão mais IA juntas. Essas forças transformam qualquer profissional em um comunicador e um vendedor imparável. O que a gente tem que entender? Que a IA veio, não vai substituir a gente, mas quem não souber usar vai acabar ficando para trás. Por que eu falo, quando eu falo no vendedor? Às vezes você tem um cliente que ele tem os SDR deles. Então você tem que saber como que está a comunicação do SDR em relação à venda dos produtos também. Por que eu falo isso? O Renato Torres, junto com o Elton Euler, eles têm, se eu não me engano, um público de 400 vendedores. Então, eles não mandam mais hoje nenhuma venda deles para a parte de venda, eles mandam todos para o WhatsApp. E eles fizeram, mês passado, mês atrasado, nos maiores lançamentos também no Brasil,
vendendo só com SDR, só venda no 1 a 1. Por quê? Está com a equipe treinada, a equipe sabe usar IA, sabe criar texto para quebrar objeção. Então, tipo, se mostra que está mudando o cenário. Então, às vezes, hoje você não precisa de uma página de venda. Às vezes, hoje você vai mandar o cliente para um grupo do WhatsApp ou simplesmente para o seu WhatsApp, você vai conseguir vender mais rápido do que fazer ela ter esse fluxo de ir na sua página de venda, sai da sua página de venda, aí vai lá no seu Instagram, sai do seu Instagram, aí daqui 2 dias ele vai entrar de novo aí para talvez comprar. Então, você facilitando esse trabalho e tendo uma equipe de vendas boa, você vai aumentar muito mais a sua venda, incluindo tudo isso, a equipe sabendo ser persuasiva, sabendo usar IA, então, sim, as vendas com certeza vão sair e vão aumentar. Então, aí no próximo, eu vou falar um pouco de o que eu penso sobre o copywriter, né? A copy ela não se trata só de tentar vender para leads, porque o lead, ele nem é uma venda certa, você só capturou o lead, não quer dizer que você fez a captura do lead que ele vai comprar. Às vezes ele só entrou e não vai comprar. Então, o copywriter se trata de transformar a vida das pessoas através das palavras. Foi o que eu falei no início. Transformar a vida através de palavras, transformar palavras em dinheiro, transformar palavras em mais vendas. Então, a gente usar esses termos é legal para a gente poder mostrar para as pessoas que através das palavras e da comunicação, da persuasão, a gente consegue aumentar as vendas dela, do produto dela e da empresa dela. Então, eu deixo essa ideia para vocês aí, que entender também que o lead, ele não é um cliente, tá? Ele só está ali na sua base. Então, ele só vira um cliente quando ele compra. Então, lead hoje, muita gente captura aí 3, 4, 5 mil leads, mas no final faz 30, 50 vendas, entendeu? Então, no próximo, nós vamos falar do presente. Como utilizar a inteligência artificial para adaptar a sua copy de qualquer nicho, qualquer nível, nicho de consciência. Então, a minha pergunta para vocês é: vocês estão usando a IA para poder ajudar na copy? Vocês usam para escrever? Vocês estão usando ChatGPT? Vocês usam Perplex? Vocês utilizam do Claude? Vocês utilizam aí do Gemini? Qual vocês estão utilizando mais? Manda aí para mim no chat para poder entender. Vocês já usaram o Claude para escrever ou vocês usam mais o GPT, tá? Para poder ver qual que é a ideia, como vocês estão trabalhando aí com IA. Eu, para escrever, eu utilizo muito mais o Claude mesmo, que ele, podemos dizer, 80% da copy é feita por ele, e os outros 20% após a correção e adaptação do que eu preciso colocar ali, entendeu? Então, assim, pense em usar o GPT, o Perplex, o Gemini mais para pesquisa, para estruturar ali o que você quer montar, e o Claude, usa o Claude para poder escrever, porque o Claude ele tem uma inteligência melhor do que as outras IAs, e ele traz para você textos melhores do que as outras IAs trazem. Então, faz um teste para quem usa o GPT para escrever, começa a usar o Claude, você vai perceber a diferença dos seus textos. Claro, né, que todas as IAs que você usar para escrever, você vai ter que ir lá fazer a correção, colocar o tom de voz do seu cliente, colocar a forma como ele gosta de escrever, colocar ali algum jargão ou outro que ele utiliza. Então, você tem que trazer todas essas informações ali para dentro para poder gerar essa conexão. Então, sempre lembre disso. Fez a cópia, escreveu na IA, te trouxe ali 80%. Você vai revisar 1 ou 2 vezes, vai trocar palavras, vai trazer o tom de voz do seu cliente para dentro daquela copy, e aí sim você vai estruturar ela e aí mandar para ele para poder rodar alguma coisa, ou ele gravar algum vídeo, ou ads, o que for. Aí no próximo slide, eu vou trazer aí para vocês uma ideia de como transformar qualquer oferta com um simples prompt, tá? Em qualquer nível de consciência, que aí o próximo slide eu trouxe alguns prompts que eu vou até deixar eles mandar para vocês pelo grupo lá, para vocês entenderem e às vezes usar de teste. No próximo slide aí, eu vou falar. Agora a gente tem esse prompt que eu coloquei
só para poder entender um pouco como que eu trabalho, tá? Que é a oferta por nível de consciência. Então, gerador de oferta por nível de consciência é um prompt que eu trabalho para a gente poder ter a consciência do público, onde que ele está, qual que é a ideia dele. Aí, ó, a Tatiana colocou que o Perplexo é excelente para fazer um levantamento de notícias que estão acontecendo no dia a dia. Para texto geral, o ChatGPT é bem mais interessante. Aí, galera, vocês que estão usando o ChatGPT para escrever, começa a fazer um teste um pouco no Perplexo, não, desculpa, no Cloud.ia. Vocês vão ver essa diferença, vocês vão passar a usar mais o Cloud realmente para poder escrever, estruturar a sua copy e usar o GPT, Perplexo, Gemini para poder fazer pesquisa, tá? É que é um prompt de nível de consciência. Depois eu tenho aqui que é um texto base, tá? De uma copy genérica. Você está cansado de tipo, estudar há anos, travado na hora de falar. Então, o que é a ideia? Que a ideia é que vocês peguem depois esses prompts, coloquem no nível dos seus e vai testando, vai fazendo teste com o seu produto, com o nicho, ou até mesmo com o serviço de copy, para vocês venderem, entendeu? Ah, não. O João falou uma coisa que é legal aí. O Claude, ele dá uma alucinada mesmo. O Claude, o que acontece? Às vezes ele traz umas ideias muito loucas lá, tipo, umas mentiras mesmo. Ele coloca, se você está fazendo alguma coisa de saúde, um exemplo, ele vai e coloca lá, essa epidemia X matou XX pessoas. Então, assim, não tem nada a ver. Mas aí entra a nossa parte, que é essa inteligência por trás da inteligência. O que é? É revisar todo o texto, é pegar o que você já tem no seu cliente, colocar para dentro, estudar, revisar, ler em voz alta. Todas as copies que você fizer, todos os textos que você escrever, faça um final de tudo, leia em voz alta, peça alguém para ler para você, uma outra pessoa que você estiver perto, peça para ler para você entender de outra forma aquele texto, entender de outra forma aquela cópia, e na hora que ela estiver lendo, você vai anotando algumas coisas que você pensou ali e fala, pô, posso mudar isso, eu posso mudar aquilo. Aí você vai entender, vai voltar, vai corrigir, e vai fazer uma análise final, e aí você vai tocar para frente. Então, a ideia de escrever, entendeu? É isso. Então, assim, eu uso sempre isso. Eu uso o Gemini, de vez em quando o Manus também eu uso, mas é muito pouco. Mas o Gemini, o Perplex e o GPT é muito mais para pesquisa, organização de processo, deixa ali um agente montado. Estou até usando os agentes também da Helena, que ela coloca lá para ajudar a corrigir texto, ajudar coisa, e depois eu trago tudo para o Cloud, monto a estrutura ali, escrevo mais, ele me dá ali entre 70% e 80%, tira essas ideias que ele coloca lá fora de si, organiza o texto e aí sim eu finalizo. Então, assim, aí a gente pega o nível de consciência do nosso público, né? A gente sabe que a gente tem o nível de consciência de cada um, que é totalmente inconsciente, ele não tem ideia nem que isso existe, tem o conteúdo, o consciente do problema, mas ele não sabe como resolver. Então, sim, ele é consciente daquele problema, mas ele não sabe como resolver. Então, a gente tem que trazer para ele a forma como ele vai resolver aquilo, que é trazer a solução. Em relação ao consciente da solução, que ele já está ali para comprar. Seria já o público que é uma demanda reprimida, que está ali querendo comprar alguma coisa, mas a pessoa nunca vendeu. Ou a pessoa está muito tempo sem vender, mas quando ela abre o carrinho, ela acaba vendendo bem. A pessoa está consciente, ela já quer resolver o problema dela. Então, tudo isso, esses prompts, se você for trabalhando dentro do GPT para te trazer mais ideia e colocando ele dentro do Cloud para você escrever, você vai sentir muito essa diferença. E aí o consciente do produto, que ele já sabe, conhece o seu produto, ali às vezes já fez um teste grátis, já às vezes comprou, usou 3, 4 dias, pediu reembolso por algum motivo. Então, se ele quer comprar, mas ele fica com medo, que às vezes ele não, mas às vezes o medo dele não é nem do seu produto. Às vezes o medo dele é ele não seguir o que está dentro ali do seu produto, que o seu produto entrega.
o que é até interessante isso, eu estava vendo uma entrevista do Ladeira, ele falando da venda vitalícia dele e do Érico ano passado. Eles bateram recorde de venda, mas em relação a acesso ao curso, a quantas pessoas assistiram, o percentual de aula foi muito mais baixo do que qualquer outro curso que ele já vendeu. E tanto o Érico também. Então, muita gente aproveitou o momento ali do vitalício, eles fizeram uma venda absurda. Mas só que o acesso ao curso e ao conteúdo deles diminuiu muito. Então, às vezes, eles venderam para muita gente que era nova, cliente novo, que era um lead frio, que acabou comprando, mas que não acessou o produto, não acessou, nem mal entrou na plataforma e simplesmente já esqueceu. Então, assim, muita gente que eles venderam nem sabe quem eles são, não lembram mais, e às vezes eles querem fazer venda de outro produto, e às vezes vai ser mais difícil. Porque às vezes a gente fala que vender para o nosso público que já está dentro da base é mais fácil, mas quando acontece isso, eles fizeram uma venda muito grande do custo dos dois, do Érico e do Leandro Ladeira, mas o acesso à plataforma e as pessoas que assistiram às aulas foram muito poucas. E teve algumas pessoas que assistiram também acharam o conteúdo muito antigo. Tanto é que ele está gravando de novo o conteúdo para tentar gerar uma conexão melhor e aí trazer mais leads, qualificar esses leads que estão lá dentro da plataforma para poder vender alguma coisa a mais agora na próxima Black Friday. E a gente tem que ir totalmente consciente, né, do problema que já está ali, às vezes já comprou o produto seu, que é tudo que vende, a pessoa acaba comprando. Então a gente tem alguns experts no mercado digital que tudo que ele coloca para vender, o público que segue ele acaba comprando. Às vezes nem vai assistir mais compra porque gosta da pessoa, gosta da forma que ela ensina e está sempre comprando algum produto novo dele. E aí eu te faço a pergunta. Você se perguntou por que algumas coisas que você vê por aí parecem tão boas, você quer comprar, enquanto outras você não dá nem bola. Às vezes a gente vê uma coisa que parece tão boa que você quer comprar, mas outros passos percebidos você nem olha. E agora eu quero trazer um pouco de uma reflexão sobre a questão da persuasão. Como às vezes as pessoas usam a persuasão para uma forma, não é nem desonesta, mas a pessoa ela sabe utilizar a persuasão e às vezes a gente fica com medo de criar texto, de ser persuasivo para vender o nosso serviço, né? Então, vou dar um exemplo daquela menina que falou que era astronauta, né? Que estudou nos Estados Unidos, que estava terminando de formar para astronauta, etc. Tal. Ela ganhou assim, uma repercussão muito forte, muita gente falando dela, a primeira astronauta mulher, tal. Então assim, ela bateu tão forte numa história, numa ideia, por mais que fosse mentira, de tão forte que ela bateu, ela atingiu tanta gente, um público tão grande, que se fosse um produto bom e uma verdade, ela teria, assim, vamos dizer, se ela estivesse vendendo algum produto, ela teria estourado de venda. Só que aí depois começou a cair. Algumas mentiras dela começou a aparecer, ela sumiu. Mas o que eu quero trazer de analogia para isso? Por que nós estamos aqui trabalhando, estudando, dedicando, ajudando outras pessoas a vender? Por que a gente não faz isso? Por que a gente não cria essa ideia de vender para as outras pessoas, sabe? Tipo, realmente ser persuasivo ao ponto de furar essa bolha. Mas não precisa furar a bolha contando mentira. A gente pode furar a bolha falando a verdade, falando o que o produto do cliente que a gente está trabalhando resolve, o que o nosso produto como copywriter resolve na vida das pessoas. Então a gente pode fazer isso também. É uma forma de colocar a nossa cara e a nossa comunicação aí no mundo, porque tem muita gente usando a persuasão de outras formas e a gente acaba deixando de usar, às vezes por medo de julgamento. Mas a gente não está usando de uma forma errada, a gente está usando de uma forma certa, mas a gente fica com medo de ser julgado. É bem estranho isso, né? E aqui nós tivemos, esse final de semana, o lançamento do Alex Hormozzi. Não sei se vocês acompanharam isso, final de semana. Ele fez um lançamento, uma live ali no YouTube que demorou, se não me engano, 7, 8 horas, 9 horas. Então, assim, foi um dos maiores lançamentos que ele fez. E que eu trouxe uma ideia, né, um resumo de equação, até criado por ele, que é resultado dos sonhos, tá? É a probabilidade
percebido da realização, o tempo necessário e o esforço e sacrifício, que vai gerar um valor. Por que eu trouxe essa ideia? Em relação ao que eu falei antes, da gente poder usar o que a gente sabe e buscar os nossos sonhos, tá? Ter o tempo necessário e fazer o esforço e sacrifício que a gente precisa fazer para poder ajudar os nossos clientes a vender os nossos produtos e aí ter mais lucro, ter mais receita, ganhar mais dinheiro, gerar mais valor, tá? Essa que é a ideia. E aí, Alex Hormozzi transformou um simples lançamento de um livro em uma máquina de vendas em 24 horas. A ideia dele, estava vendendo, se não me engano, 200 livros, você comprava, mas você ficava com um e os outros iam para doação. Ele ajudava, estava doando, né? Ele usou uma combinação magistral de persuasão, narrativas, estratégias, tá? Escassez, valor brutal, ele gerou muito valor durante 7, 8 horas de live no sábado, depois no domingo ele voltou, fez mais live, muita prova social, ele usou gamificação, um upsell sequencial ali, que ele vendeu um produto de $6.000, depois colocou um outro produto de, acho que mil e poucos dólares também, mas vendeu muito, tá? O lançamento foi, na prática, a peça central de tese de, um livro, ele defendia a tese de um livro, tá? Isso criou um impacto real de venda, ele vendeu, assim, se eu não me engano, não sei quantos milhões, não sei se foi 48, foi uma coisa assim. O produto principal dele era $6.000, mais ou menos R$32.000, que era o produto principal dele. Para mostrar que isso se aplica na prática, tá? Analisar o lançamento dele, a estratégia de persuasão que ele usou foi oferta como doação, ao invés de só vender, ele apresentou a compra como ação de generosidade, né? São 200 livros comprados e distribuídos. Isso ativou, a gente acaba ativando o nosso lado generoso, né? Que é comprar e ajudar as pessoas e ter prova social. Você quer sempre ajudar um próximo, então ele te ajuda a gerar mais valor. Empacotamento de valor. Junto ao livro, ele entregou o acesso ao playbook, o workshop, a IA treinada por ele e a comunidade tornada, que é a compra da oportunidade irresistível dele. Então, assim, ele entregou uma IA treinada por ele, que muita gente queria ter acesso. Então, ele juntou todo esse combo e fez. Qual foi a ideia dele aqui também? Ele praticamente fez uma Black Friday bem antecipada nos produtos dele. Com certeza ele não deve fazer uma Black Friday, tá? Ele pegou toda essa estratégia que é usada em Black Friday, trouxe bem antes para as duas lives e acabou fazendo um lançamento gigantesco. Então, assim, ele foi fora da curva aí. Então, assim, é uma escassez inteligente, prazo curto, a qualidade limitada, reforçando a urgência, uma opção estratégico. Após a primeira compra, ele ofereceu pacotes aí com bônus exclusivo. Então, gerando essa vontade da pessoa ter cada vez mais um produto dele, né? O próprio lançamento foi a prova do conceito do livro, mostrado, porque ele estava com um livro, esse livro que ele estava vendendo, os 200 livros, era exclusivo, então todo mundo queria ter. Então, tinha aqueles, depois não vai ter mais, tá? Então, assim, a gamificação da comunidade, afiliados e criadores foram engajados ali, trouxe afiliados, trouxe criador de conteúdo, engajou com as pessoas, gerou status, trouxe alcance, trouxe prova social, tá? Então, assim, a venda não é só o produto, é a experiência. Criar uma oferta que seja tão valiosa, irresistível e compartilhável que o cliente se sinta parte de algo maior. Essa persuasão é aplicada através de venda no mais alto nível. Então, o que a gente pode fazer para o nosso cliente para gerar essa experiência agora em vendas? Que a gente pode sentar aí durante essa semana e pensar o que eu posso fazer para o meu cliente, o que eu posso fazer para o meu produto, para o produto do meu cliente, que eu vou gerar essa conexão, que eu vou trazer uma ideia e fazer com que ele venda mais. Então, assim, a gente pensar nesse contexto geral, como a gente pode fazer nossos clientes ou até os nossos produtos para vender mais e vender em alto nível. E pensar que às vezes a gente não precisa ficar vendendo só produto barato, a gente pode realmente colocar um produto mais caro para vender, que vai vender, vai ter o público para comprar. Você só precisa acertar o público certo. Igual um exemplo. Um jogo de tênis,
quando você está assistindo um jogo de tênis, vai passar o comercial da Rolex, o comercial da Mercedes, da BMW, o comercial da Louis Vuitton. Agora, se você está assistindo um jogo de futebol, no Campeonato Brasileiro, você vai ver Brahma, você vai ver um outro produto, tipo um Cheetos ou alguma coisa assim, só que hoje a gente vê 70% de casa de aposta, que é o público desse produto. Então, o público de um futebol, hoje é 70% de casas de aposta e algumas outras marcas, Brahma, Heineken e etc. Então, quando a gente tem um outro público, que é o tênis, ele fala com classe A, que é Rolex, Mercedes. Então, assim, às vezes você pensar, pô, o meu produto fala para esse público, mas às vezes eu quero vir ali falando para um público abaixo, com medo de falar realmente para o meu público. Então, eu vou furar essa bolha e vou falar direto para o meu público, assim, eu já tiro quem é curioso e vou falar direto. Eu posso demorar mais para vender? Posso, porque um produto mais caro ele demora um pouco mais, porque tem que gerar mais confiança. Mas na hora que você começar a vender, você vai simplesmente aumentar muito mais suas vendas, você vai tirar todo aquele curioso do seu comercial e vai gerar mais vendas. Aí aqui são os números que eu trouxe do lançamento ontem do Alex Hormozzi. Foram 81 milhões que ele fez em 24 horas. Mais de 13 mil compradores adquiriram o pacote de 200 livros. O ticket médio ficou em torno de 6 mil dólares, tá? Ele gerou um upsell prêmio de 800 livros, mais uma mentoria de 18 mil dólares por cliente, junto. O cliente dele estava comprando a média de 18 mil dólares juntos, tá? Então, assim, esses números mostram que o fato, quem domina a arte, persuadir, não perde venda. A comunicação certa transforma lançamento em movimento e gera um produto, acaba virando um fenômeno. Então, assim, o que nós, como copywriter, e às vezes a gente fala que nós não somos estrategistas, mas nós somos também. A gente pode fazer para poder criar algo de valor, ser mais persuasivo e gerar mais vendas para os nossos clientes. Então, essa é a ideia. O que eu trouxe aqui hoje foi basicamente isso. E foi até bom. Eu, quinta-feira passada, fiquei sem internet, mas hoje foi legal poder trazer esse resultado aqui do Alex Hormozzi e mostrar que a gente consegue vender mais, a gente consegue ser mais persuasivo e a gente consegue gerar mais resultado aí para os nossos clientes e até para a gente mesmo, para o serviço que a gente vende. Aí eu pergunto, deixo para vocês aí se tem mais alguma dúvida, quer saber de mais alguma coisa, se eu posso ajudar em mais alguma coisa. Então é isso, galera. Eu queria agradecer todo mundo aí. Muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado. Vou mandar esse material para o pessoal. Qualquer dúvida que tiver também, pode me procurar lá no meu Instagram, thiago.p.lara, tá? Só me procurar lá, mandar dúvida, alguma coisa. Eu estou começando a criar alguns conteúdos agora. Estou saindo um pouco aí podemos dizer, da caverna, né? Saindo um pouco aí por trás das câmeras aí. Estou começando a criar algum conteúdo legal. Qualquer dica também, precisar de ajuda, pode mandar lá que eu ajudo, viu, galera? Valeu, agradeço a todos aí. Boa semana para todos. Valeu, abraço.